a confiança de que a história no Allianz Parque será diferente. Mas até como lição para outros jogos, para outras bomboneiras, como foi no ano passado, em que eu também senti falta desse Palmeiras no seu máximo da intensidade. Galera, Palmeiras perdeu a primeira partida da final do Campeonato Paulista, foi derrotado 1-0 para o Santos, hoje lá na Vila Belmiro. Hoje não foi uma daquelas grandes atuações do Verdão, o Palmeiras jogando muito mal, muito abaixo mesmo. Veiga, que é um dos destaques do time, hoje não conseguiu jogar um bom futebol. Vamos ver aqui o pós-jogo, o que a mídia está falando. Será que o pessoal está acreditando no Palmeiras para esse jogo da volta? Vamos ver aqui o pós-jogo do Palmeiras, deixar os créditos à ESPN, link na descrição. Torcedor do Verdão, deixa aquele like para você estar ajudando aqui o nosso trabalho. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Passe, como eu disse agora há pouco, vamos até 9h30 da noite. Estou com o André Kfouri, com o Gustavo Zupac e também com o Breler Pires, que vai abrir aqui a nossa resenha, Breler. Porque você, no F360, na sexta-feira de manhã, você disse que ia dar peixe na Vila Belmiro. Boa noite, Breler. Boa noite, Abel, André, Zupac, fã de esportes. Confiei no peixe. Confiei no poder de Carille, no poder da Vila Belmiro, mas no poder de um time que tem sido muito competitivo. E o Santos, a gente precisa exaltar essa postura. O que o Santos tem feito nesse início de temporada, eu não faço recorte só do Campeonato Paulista, é algo louvável. Ninguém, nem o torcedor mais otimista do Santos, esperava uma campanha como essa. Uma campanha segura no Campeonato Paulista, um time que tem uma identidade, que já tem uma estrutura bem definida. Então a prioridade do Carille, que era formar um time para a Série B, isso daí já está feito. E em meio a várias adversidades, 15 jogadores novos que chegaram no Santos, transfer ban, dificuldades internas, reformulação, nova diretoria, e o Carille conduzindo um trabalho seguro no Santos. Então, por todos esses fatores, eu acreditava que o Santos poderia, sim, fazer um jogo competitivo. O resultado é do futebol, ganhar ou perder. A gente nunca vai conseguir prever isso, mas eu imaginava o Santos com essa postura. Competitivo, com espírito, a torcida passando uma energia para o campo, que o time soube se contagiar, usar o mando de campo a seu favor. Então foi uma boa atuação do Santos, principalmente pela atitude, pela entrega, a maneira como voltou a usar os dois pontas. O Otero entrou no lugar do Pedrinho em comparação ao jogo contra o Red Bull Bragantino. Não é um jogador de tanta velocidade, mas cumpriu o que o Carille pede para todos os pontas, que é chegar na área. Então, quando há uma inversão de jogada, o Santos tem, no mínimo, 2 jogadores dentro da área para preencher, para disputar com os zagueiros, e assim saiu o gol da vitória. Uma vitória com a autoridade do Santos, de um time que jogou melhor no primeiro e no segundo tempo. Soube também entender que o jogo do Palmeiras não fluía, para ir para um abafa, para uma pressão no início do segundo tempo, e essa pressão surtiu efeito. Do lado do Palmeiras, a gente... Claro, eu exalto a postura do Santos, exalto o trabalho do Carille, mas a gente não... É impossível não notar a maneira como o Palmeiras jogou essa final. Não foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver do Abel. O Palmeiras numa rotação muito abaixo, até lembrando muito do que foi o primeiro tempo contra o Novo Horizontino, não conseguindo entrar nessa intensidade do jogo. O Santos estava numa rotação que o Palmeiras não conseguiu achar hora nenhuma. Tentou ali no fim do jogo, já com as substituições do Abel, a saída do Endrick, que acabou jogando no sacrifício, mas muito pouco do Palmeiras, não só do ponto de vista de organização, do ponto de vista tático, o Veiga, peça praticamente nula em campo, mas principalmente de comportamento. O comportamento que o Palmeiras costuma ter nesses jogos grandes, decisivos, não apareceu na Vila, e é algo crônico também desse Palmeiras com o Abel, os primeiros jogos de decisão do Paulista. Terceira derrota consecutiva, Palmeiras que chegou invicto a essa final, perdeu uma invencibilidade de 20 jogos e volta, já tinha perdido contra o São Paulo em 2022, contra o Água Santa em 2023 e perde agora o primeiro jogo da decisão para o Santos, muito pela falta de entendimento
do que a final pedia. Entendimento do ponto de vista anímico, do ponto de vista de intensidade. O Santos ganhou praticamente todas as divididas. No meio-campo eram praticamente todas do Santos. E essa atitude fez a diferença para o time vencedor hoje, merecidamente. Muitos méritos do Santos e do time do Carille hoje. Só lembrando isso que o Breler acaba de citar, em 2021, final contra o São Paulo, o Palmeiras empatou o primeiro jogo, é isso? 0-0 no Allianz, e acabou perdendo a final depois para o São Paulo. E em 22, perde o primeiro jogo para o São Paulo, 3-1 no Morumbi, massacra na volta. No ano passado, perde o primeiro jogo para o Água Santa, massacra na volta. É óbvio que esse retrospecto recente traz otimismo, esperança para o torcedor palmeirense. Não é isso? André Kfouri, boa noite. Boa noite, Abel, Breler, Gustavo. Uma ótima noite a todos, um bom final de domingo e uma excelente semana. Eu vejo um aspecto do jogo de hoje de forma um pouco diferente da do Breler. Eu não vi no Palmeiras a falta de entrega do ponto de vista do compromisso com o jogo que, por exemplo, ficou clara na primeira partida contra o Água Santa na temporada passada. Depois confirmado, né, esse ponto, esse defeito do Palmeiras naquela noite pelos próprios jogadores, com frases do tipo: não fomos o Palmeiras, não tratamos o jogo da maneira que deveria ser tratado. Eu não acho que o Palmeiras fez isso hoje. Eu acho que o destaque da noite é a forma como o Santos competiu. E, óbvio, não dá nunca para a gente falar sobre um jogo de futebol se concentrando apenas em um time, né? O que uma equipe deixa de fazer, em muitas ocasiões, tem muito a ver com o que a outra equipe fez. E as coisas são relacionadas assim até do ponto de vista estratégico. A impressão que eu tive em relação ao Palmeiras, primeiro, foi de um comportamento respeitoso demais ao Santos, do ponto de vista defensivo. No intervalo do jogo, na transmissão dos nossos companheiros da TV Record, o Rafael Veiga chegou assim, é uma coisa que não acontece sempre. É um jogador do Palmeiras fazendo uma colocação crítica à forma como o time se comportou em campo. Ele disse: a meu ver, estamos com a linha baixa demais. Então isso revela ou uma determinação da comissão técnica aplicada em campo pelos jogadores, ou aquilo que às vezes os treinadores dizem: não adianta ficar gritando do lado de fora do campo, porque os jogadores ouvem, compreendem, mas o jogo adquire uma dinâmica que é diferente daquela, porque a outra equipe empurra. Eu nem achei que o Santos empurrou tanto o Palmeiras hoje. A minha impressão foi que o Palmeiras foi, de fato, defensivo demais numa situação de respeito à Vila, de respeito ao ambiente, de evitar que houvesse hoje em Santos um resultado que determinasse muita coisa para a partida de volta. E, de fato, não houve. Mas é uma vantagem que, num clássico, numa decisão de campeonato, é preciso respeitar sempre. Agora, o Santos, para mim, é o destaque. O Santos foi, na primeira partida da decisão do campeonato, a equipe que foi durante todo o Paulistão desse ano. Um time que deixa o seu torcedor satisfeito pela maneira como trata as partidas. O Santos é um time sério. E por que isso é importante? Porque na volta da decisão, o Palmeiras pode fazer o resultado no Allianz Parque. Eu acho que não faltam condições para o Palmeiras fazer isso, já que a diferença técnica entre esses dois times ela é bastante clara. E o Santos pode não ser campeão estadual. Mas o torcedor do Santos, em relação ao que aconteceu no ano passado, o rebaixamento inédito, principalmente pela maneira como o Santos foi rebaixado, deveria, entre aspas, estar deprimido até agora. E eu não acho que esse torcedor está deprimido com o que ele viu do time dele até esse momento na temporada, em especial no campeonato estadual, em que o Santos ganha do Palmeiras, o que ninguém tinha feito no Paulistão 2024. Desculpe te interromper rapidamente. 20 jogos de invencibilidade. Exato. A última derrota do Palmeiras foi no Brasileirão para o Flamengo. Não é pouca coisa. E não foi um resultado circunstancial. O Santos correu risco, porque o Santos se defendeu com 4 jogadores atrás contra um ataque que pode ter um 5º jogador chegando. Talvez o posicionamento e as tarefas defensivas do Veiga, que muitas vezes é esse jogador, tenham atrapalhado uma estratégia ofensiva do Palmeiras, que talvez não tenha tido tanta força quanto a gente imaginava que teria. Mas esse sistema, com o Carille e os jogadores do Santos compreendendo bem aquilo que o treinador pede desde o início do campeonato, é o sistema que torna o Santos mais forte, mais perigoso, sem ser um time brilhante, mas trabalha demais, é muito sério, não desiste de partidas e hoje
tratou o jogo, independentemente do seu adversário e do seu poder técnico e de ser quem é, títulos em sequência, etc., como uma equipe que o Santos poderia bater na sua casa, e aconteceu com méritos. Os jogadores do Santos que compõem esse grupo e essa comissão técnica têm um motivo para estar orgulhosos, independentemente do que vai acontecer ao final do segundo jogo, que é restaurar, principalmente depois de hoje, um sentimento do santista de ser bem representado pelo seu time. Eu acho que o santista mais racional não sente isso há muito tempo. Antes de tocar a bola aqui para o Gustavo Zupac, queria destacar 2 detalhes, ou 2 assuntos da fala do André. Um deles, a intensidade do Santos, que não foi só hoje, contra o Red Bull Bragantino também, assim, uma entrega na marcação, uma intensidade, uma superioridade em cima de um time do Red Bull Bragantino, que é um time também muito forte e que foi muito inferior ao Santos. Então isso acho que a gente tem que destacar. Vamos falar ainda muito do Fábio Carille, que pode ser tetracampeão paulista. E o outro detalhe, quando você citou o Rafael Veiga. Vamos falar muito do Rafael Veiga, porque já percebo uma comunidade palmeirense preocupada ou talvez corneteira, não sei se corneteira demais, mas criticando a atuação não só do time, que foi muito aquém do que todo mundo conhece e de que o palmeirense sabe que o time pode fazer, mas individualmente o Rafael Veiga apagadíssimo hoje. Não é, Zupac? Boa noite mais uma vez. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que se fosse só hoje, a corneta soaria menos. Acho que o olhar sobre o desempenho do Veiga e sobre o desempenho do Palmeiras, ele pode ser estendido para a semana. O Veiga já não vinha muito bem antes até da parada para a data FIFA. Mas a semana do Palmeiras, em termos de rendimento, ela foi decepcionante para o torcedor, né? O Palmeiras contra o Novo Horizontino fez um gol na faixa inicial do segundo tempo e controlou o jogo a partir daí. Mas até então era o Palmeiras que estava sofrendo contra o Novo Horizontino. E hoje sofreu de novo contra o Santos. E hoje, assim, no segundo tempo, depois do gol sofrido, Palmeiras, e depois das trocas que o Abel fez, o Palmeiras passou a ter um volume ofensivo muito grande. Criou muita chance, empilhou a finalização. João Paulo salvou, poderia até ter empatado o jogo. Mas isso depois do minuto 70, sei lá, durante 70 minutos do jogo, o Palmeiras teve dificuldade para impor o seu volume de jogo contra a equipe do Santos. Eu acho que esse olhar é um olhar de preocupação para o rendimento atual do Palmeiras. Você toca num ponto, quando você fala da intensidade do Santos e traz a comparação com o jogo do Bragantino, que é interessante. E o Fábio Carille falou até isso na coletiva pós-classificação contra o Bragantino. Porque esses dois times que o Palmeiras bateu, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, são equipes que têm uma vantagem muito grande em relação ao Santos, que é o tempo de trabalho dos seus técnicos, né? E o elenco formado, né? O Caixinha tem um ano, mas o Bragantino tem um elenco por mais tempo. E o Abel tem um trabalho totalmente estabelecido. E são duas equipes, essas que o Santos enfrentou e que você citou, elas são equipes intensas, por definição. E o Carille falou, assim, ele foi perguntado depois da vitória sobre o Bragantino, falou: como aconteceu tão rápido esse encaixe? Mais ou menos foi essa a pergunta, né? É um time novo, né, do Santos. E ele falou, olha, nosso time é novo, então no começo do campeonato eu falei com os jogadores, nós não vamos ter o tempo a nosso favor. Nós não vamos ter o entrosamento a nosso favor. A gente vai ter que ganhar de alguma outra forma. Então, a gente vai competir. Um time para ganhar do Santos vai ter que competir muito, porque a gente, como tem o tempo jogando contra, é um time novo, um trabalho novo, uma diretoria nova, a gente vai compensar na competição. E, de fato, o que a gente viu hoje foi isso. A gente viu Gil e Joaquim de novo jogando muito bem, a gente viu Schmidt e Pituca de novo jogando muito bem, e aí eu acho que o Carille foi inteligente na leitura da característica do time dele e da fragilidade mostrada pelo Palmeiras. Certo. De novo, voltando para quinta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino? Sim. Quinta-feira. O Santos teve um dia mais. Palmeiras. Quinta-feira, o Santos foi quarta e o Palmeiras foi quinta contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo, o Palmeiras sangrou contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido ali o primeiro tempo do jogo. Por onde o Novo Horizontino achou espaço? Pelo lado direito da defesa do Palmeiras. No espaço entre o Mike avançando muito e o Marcos Rocha com dificuldade para marcar sozinho. Por ali o Heverson, por ali o Rômulo, criaram problemas para o Palmeiras. Por onde o Santos machucou o Palmeiras? Por ali também.
porque é o lado forte do desafogo. O Guilherme é o velocista, o Otero não é um cara para correr o campo inteiro, o Guilherme é. Então, aproveitando o que o Santos tinha de virtude no lado forte para a velocidade e aproveitando o lado mais vulnerável na velocidade do Palmeiras. E por ali, no primeiro tempo, o Santos criou chances, o Guilherme não conseguiu. E no segundo tempo, por ali, no embate contra o Marcos Rocha, ele levou tranquilo, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento e o Otero foi muito bem para marcar de cabeça. Então, o Santos competiu mais do que o Palmeiras e o Santos, o Fábio Carille, teve uma leitura inteligente do jogo. Então, o desempenho do Palmeiras foi aquém durante 70 minutos? Foi. Mas o jogo de hoje acho que foi mais sobre o Santos do que sobre o Palmeiras. A vitória maiúscula do Santos, que deixa a final aberta. O temor do santista era que o Palmeiras hoje vencesse o jogo e praticamente encaminhasse o título. Não aconteceu. O Santos leva o jogo para o domingo que vem aqui no Allianz Parque, com a final abertíssima e com possibilidade de aqui em São Paulo. Não sei se é a tendência, diria que não é a tendência, mas é muito possível que aqui em São Paulo o Santos, mais uma vez, seja um time competitivo e leve o título para casa. Zupac, e até concordo plenamente com você sobre ser um jogo, sobre uma vitória do Santos, uma vitória autoral, mas até nesse ponto de discordância com o André, eu senti falta do Palmeiras, depois do jogo, depois do que foi o primeiro tempo, igualar nessa intensidade. E alguns pontos... Não melhorou no segundo tempo o Palmeiras, até com as substituições? Levemente. Rômulo... Depois das trocas, sim. Vanderlan... Rômulo não. Lázaro, desculpa. Lázaro. Rômulo ainda está chegando. O Lázaro... Rony e Vanderlan. E Rony, exatamente. Ali o Palmeiras passou a criar muito. Houve uma melhora, o Palmeiras finalizou, o João Paulo salvou 2 vezes, mas o ponto para mim é, a gente está acostumado a ver esse time do Palmeiras nos seus grandes jogos, uma intensidade muito alta e até quando o jogo não flui bem. Sim. Quando o Veiga não participa, quando o adversário ataca. E até a intensidade que eu digo não é o jogador entrar sem vontade, entrar sem mobilização, mas de conseguir ter meios e argumentos para negociar essa intensidade. E ali o que faltou para mim? O Aníbal Moreno, que é um jogador que a gente sempre destacou na campanha, um jogador que o Abel definiu como um grande caçador, hoje caçou pouco. Estava muitas vezes vendido no meio-campo, porque eram 2 jogadores, era Pituca e João Schmidt ganhando todos os duelos. Faltou mais dos laterais do Palmeiras, dos alas, joga com 3 zagueiros, pressupõe-se que vai ter espaço. E Piquerez e Mike sempre são muito ativos no ataque. Participaram muito pouco. Então, nessas fases do jogo, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, eu senti falta de um Palmeiras dos grandes jogos. Mas nem sempre acontece, porque é um time que está acostumado a sempre chegar. Um time que disputa várias decisões ano após ano. E é normal o jogador não conseguir segurar esse nível de intensidade, de competitividade em todos os jogos. Então, no caso do Palmeiras, é mais do que compreensível, até pelo que aconteceu nos outros anos de Campeonato Paulista. O Palmeiras confia muito no Allianz Parque. Palmeiras, há uma mobilização interna no clube para fazer sempre a melhor campanha e ter o estádio e a torcida a seu favor. Então é natural que hoje no vestiário, imagino que não há um clima de abatimento, um clima de velório do Palmeiras por ter perdido, chateação, claro, mas a confiança de que a história no Allianz Parque será diferente. Mas até como lição para outros jogos, para outras bomboneiras, como foi no ano passado, em que eu também senti falta desse Palmeiras no seu máximo da intensidade, para que o Palmeiras, ao longo do ano, dos desafios que vai ter, também consiga, de alguma maneira, contra adversários como o Santos, totalmente comprometidos na marcação, em recomposição, consiga negociar isso mesmo num dia mais apagado tecnicamente dos seus principais jogadores. Você citou aí a linha defensiva, né? Luan, Murilo, Marcos Rocha também. Um causa estranhamento, o Gustavo Gomes, ídolo da torcida, líder, mais uma vez no banco de reservas. Óbvio, temos que levar em consideração que ele ficou um tempo fora por lesão. Mas será que é só isso? Assim, ele não vinha bem, né? Assim, é que a comparação do Gustavo Gomes com o Gustavo Gomes é o sarrafo muito alto, né? Mas, de fato, o começo de temporada dele não foi bom.
tecnicamente, alguns erros individuais, né? Suficiente para sair do time, não, né? Não, mas eu acho que... Que juntou com a lesão. Eu acho que tem muito a ver com a lesão. Acho que se ele tivesse em condições, ele seria o zagueiro. Sim, se tivesse 100%, ele seria o zagueiro do Palmeiras. E o Abel também confia muito no Rocha jogando e fazendo essa função. Não é algo ali que desconfigura o que ele está acostumado a fazer. E o Murilo vem muito bem. O Murilo estava na seleção brasileira, inclusive, né? Agora, como tem um jogo contra o São Lourenço, e aí vai obrigar o Abel a pensar aonde ele vai botar as fichas mais pesadas, se é na segunda final ou se é na estreia da Libertadores, por ser a Libertadores, fatalmente nessa semana o Gustavo Gomes vai jogar um jogo ou outro. Imagino eu que ele jogará na Argentina. E aí vai ser bom para ele recuperar ritmo e talvez... Jogar na Argentina, e se tiver bem, se for bem, já joga para jogar domingo, perfeitamente. Mas tem um ponto aí que o Rocha hoje não foi bem. Não, e contra o Novo Horizontino também não foi. Sofreu muito. A jogada do gol foi em cima dele, o Guilherme passou por ele. E o Guilherme estava passando todas, até porque faltou muito do Mike também de ajudar pelo lado direito. É uma dobradinha que está acostumado a jogar junta, mas o Mike ficou confuso na marcação. Não sabia se acompanhava o Felipe Jonathan, até mesmo o Juliano, que caía às vezes por ali. Então não houve cobertura para o Marcos Rocha, tanto é que o Guilherme teve vários 1 contra o Rocha, ganhou a maioria deles. Então é algo também para o Palmeiras se preocupar. O lado direito da defesa foi realmente um ponto frágil que o Santos do Carille soube explorar bem. Então aí, torcedor do Palmeiras, Verdão perdeu essa primeira partida da final do Campeonato Paulista. Hoje não foi uma grande partida do Palmeiras, time jogando muito abaixo daquilo que a gente já viu, né? O Palmeiras jogando, e principalmente nas decisões. Era um Palmeiras totalmente diferente do que foi hoje, né? O time não conseguiu jogar aquele bom futebol. O Veiga, mesmo que é um dos melhores jogadores, uma partida muito apagada do Veiga, ali nas bolas paradas, principalmente nos escanteios, onde o Palmeiras tem um aproveitamento muito bom, mas hoje não conseguiu nem isso, né? O Palmeiras não conseguiu aproveitar. E, para ser sincero, né, 1-0 ficou barato, porque o Santos foi muito melhor, criou pelo volume de jogo também criado ali do Santos, ficou barato esse placar de 1-0. A gente sabe que o Palmeiras tem todas as condições de reverter esse resultado jogando na sua casa, no Allianz. Agora a decisão vai ser do Allianz, mas o torcedor fica na bronca com esse resultado. Não pode... O Palmeiras poderia, né, ter entrado um pouco mais ligado na partida. Um empate seria um ótimo resultado. Como eu falei, o Palmeiras tem todas as condições de reverter esse resultado. A gente vai lembrar lá do jogo contra o São Paulo, o torcedor se apega a isso, né? Contra o São Paulo, contra o próprio Água Santa no ano passado, mas fica aí a bronca do torcedor. Um dos jogadores aí bastante criticados, o Rafael Veiga, né? Estava olhando ali nas redes sociais, o Veiga muito criticado pelo torcedor, porque é um dos melhores. O Veiga não estava num dia bom hoje, não conseguiu ajudar o time a buscar pelo menos um empate, mas agora o torcedor acredita nesse jogo da volta do Allianz, onde o Palmeiras vai contar com o apoio do seu torcedor. No Allianz, o Palmeiras é um time muito forte e agora é se preparar, né, para o jogo da volta. Tem a estreia na Libertadores aí entre essas duas partidas da final. Essa semana já tem a estreia da Libertadores. Provavelmente o Abel pode até colocar um time mais mesclado na estreia da Libertadores para poupar para o jogo da volta, assim como fez no ano passado, quando perdeu para o Água Santa. Abel colocou um time mais reserva ali contra, não vou lembrar aqui o time, se não me engano, o Bolívar, acho que sim, da estreia da Libertadores, acabou perdendo, e no jogo contra o Água Santa, né, o jogo da volta, o Palmeiras atropelou. Então o torcedor acredita sim e confia no Palmeiras para o jogo da volta, mas não foi uma boa partida hoje, o torcedor reclamando bastante. Torcedor do Verdão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Está confiante, acreditando que o Verdão vai reverter esse placar no jogo da volta? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.